Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula. Hoje é dia 19 de junho de 24, né? Essa é a nossa terceira aula na forma remota. Essa aula está sendo gravada, né, e vai ser disponibilizada para vocês no canal do professor, no canal de YouTube do professor e no Moodle, tá? Questões importantes da aula, tá? Questões importantes da aula de hoje. Informações. Semana que vem é a nossa prova, tá? É a nossa prova de economia da saúde. Basicamente, a nossa prova vai ser oriunda das questões que estão nas tarefas da disciplina. Não sei quantas tarefas tem 5 ou 6 tarefas, não é isso? Sim, essa é a quinta. Quinta tarefa. No final dessa aula, nós vamos conversar um pouco sobre a prova, ok? Porém, fique claro, a prova será amanhã, semana que vem, às 19 horas, e talvez até um pouco mais tarde, tá? Talvez 20 horas, para que todo mundo possa chegar em casa, ok? Eu vou definir a hora e comunico vocês. E aí vocês vão ter um tempo para responder a prova que está no Moodle. Tá bem? Ok. Aí vocês terão que responder a prova e depositar a prova no Moodle, como vocês fazem para as outras tarefas. E o professor vai dar um tempo para vocês, tá? Vai dar 1h30, 2 horas para fazer a prova, ok? Terminado esse tempo, o aluno tem que depositar a prova. Se ele não depositar no tempo, ele terá desconto. Vamos supor que ele atrase meia hora, 1 hora, ele vai ter um desconto da nota. Ok? Ok, professor. Tá claro? Sim. Tá. No final da aula eu vou comentar sobre as questões da prova, tá? Por enquanto é isso. Vamos lá. Então, para que a gente se prepare para a prova, é importante a gente revisar a última tarefa que eu disponibilizei para vocês. Quem é que pode ler para nós ali a questão 1? Alguém pode ler para nós? Posso Questão... ler? Sim, professor. Ai, Então vamos perdão, lá. desculpe, Vivi. Vai lá. Tranquilo, pode ler? Oi? Questões 1. Associe-se a definição aos termos. Modelo assistencialista. Modelo previdencialista. Modelo universalista. Modelo universalista unificado e modelo universalista diversificado. Alguém fez essa questão? Alguém pegou lá o Piola Viana e fez essa questão? Eu fiz, professor. Tá, então vamos lá. Começa ali o primeiro item. Modelo assistencialista. Eu coloquei como na terceira opção, que diz Vamos lá. assim, Vamos lá. perdão, Lê. um modelo voltado somente para as atenções à saúde das camadas de baixa renda deveria ser financiado somente com recursos fiscais, isto é, um mix de fontes derivadas de diversos impostos. Perfeito, perfeito. Ou seja, modelo assistencialista. O que é um modelo assistencialista? É um modelo voltado para o pobre, né? Onde a estrutura hospitalar é feita para atender os mais necessitados. Era um modelo antigo, do século XIX, onde os ricos sequer iam para os hospitais. Né? Você lembra que a gente falou isso em aula passada? Sim. Né? Os ricos morriam em casa, os ricos eram atendidos pelos médicos em casa, né? Já os pobres, né, não tinham acesso aos médicos e terminavam sempre em instituições de caridade, geralmente instituições cuidadas por padres, por freiras, como, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia. Entenderam? Próximo. Continua. Próximo A. Eu botei a quinta questão. Existe tipos de sistema,
Este tipo de sistema representa também o nascedouro da política de saúde dos primórdios do capitalismo, como ocorreu com a medicina social de natureza preventiva na França e na Alemanha. A primeira ideia, antigamente as pessoas não tinham nenhum tipo de cuidado, tá? Não havia nenhum tipo de preocupação do Estado com a saúde. As pessoas adoeciam, né? Se tu fosse muito rico, tu tinha algum tipo de atendimento, né? Tu tinha algum tipo de atenção. Se tu fosse pobre, terminava morrendo sem nenhum tipo de atenção. Né? O modelo assistencialista foi o primeiro, né? Foi um embrião dos modelos de saúde que nós temos hoje em dia, ok? Por quê? Certo. Vamos entender. O que o capitalismo precisa? O capitalismo precisa de mão de obra, precisa de trabalho. E um trabalhador sadio, um trabalhador saudável. E como garantir a saúde do trabalhador? Dando atenção à saúde, atenção às condições de saúde do trabalhador. Então, a primeira preocupação com saúde, principalmente para os trabalhadores, para as classes mais baixas, foi com o modelo assistencialista, ou seja, precisamos de uma mão de obra sadia, precisamos de uma mão de obra capaz de contribuir na produção, capaz de garantir, né, a produção, o ganho do capitalista. Como é que é feito isso? Através do nascedouro da política de saúde, ainda no século XIX. Tá bem? É a primeira visão de medicina social que surge. Até lá, a medicina não tinha uma visão social. Né? Hoje, a medicina tem toda uma visão social. Né? O SUS, o que é o SUS? É uma política pública social que visa garantir a saúde da população. Ok? Está entendido ou não? Sim. Próximo. Eu achei só... tem outra. Outra, é a penúltima. Costumam ser de maior proporção em países em que a pobreza absoluta atinge grandes contingentes da população. Aqui o último, né? Boa. Penúltimo. É esse aqui, né? Estão enxergando, né? Isso, doutor. Isso, professor. Pessoal, os países apresentam diferentes níveis de desenvolvimento. Não pode comparar um país como a Alemanha de um país como, por exemplo, a Etiópia, né? Ou a Somália. Né? A Somália é um país muito pobre, tem guerra civil, né? É um país que tem uma série de problemas, ok? Bom, e aí o que acontece, então? Esses países não têm uma estrutura de saúde que atenda a população, né? Então, o que acontece nesses países? Geralmente, tu tem programas de assistência promovidos, por exemplo, pela ONU, né? por ONGs, né? Por exemplo, Médicos Sem Fronteira. Nunca viram a propaganda do Médicos Sem Fronteira? Já viram ou não? Já. Atendem a quem? A pessoas mais necessitadas, a países mais pobres que não têm uma estrutura, não têm uma política social de saúde. Outro exemplo, a Unicef também, né? Outra instituição que ajuda muito a população de baixíssima renda, a população sem condições de ter um mínimo de saúde. Então, ainda hoje, em pleno século XXI, alguns países ainda, em função da sua pobreza, do tamanho da sua pobreza, né, tem uma política basicamente assistencial, de assistencialismo. Ficou claro ou não? Sim. Sim ou não? Ficou claro? Tá. Vamos ao modelo Continua, previdencialista. professor. Né?
O colega vai. Continua, claro. Modelo Continua, previdencialista. É comum nesse modelo haver uma participação do Estado destinada a cobrir custos de administração desses sistemas. A questão 1, a frase 1. Tá certo, né? É um modelo previdencialista, né? O que é o modelo previdencialista? O que a gente falou? Aquele modelo onde tu só vai ter direito à saúde se tu pagar alguma coisa, se tu contribuir, né? Então, o Estado monta uma estrutura de saúde, hospitais, tal, mas tu só vai ter acesso a essa estrutura se tu pagar um carnê, se tu pagar um valor, né? Não é que nem hoje que o SUS é universal, gratuito, não, né? Que tu tem direito ao acesso, independente do pagar ou não pelo acesso. Na época, né? Principalmente o trabalhador urbano no Brasil, né? Estou falando de meados do século XX, ali tu tinha 1940, 1950, 1960, 1970, né? O que tu tinha no Brasil? Tu tinha um modelo previdencialista. O Estado, de certa forma, financiava, garantia recursos, mas para tu poder ter assistência em saúde, para tu ter direito à saúde, tu tinha que pagar, tu tinha que contribuir, tá? Então, uma parte era paga pelo trabalhador, a outra parte era paga, se fosse funcionário público, era paga pelo Estado, se fosse privado, era paga pela empresa, né? Então, tu tinha uma certa proteção, tu tinha um grupo de pessoas, principalmente os trabalhadores urbanos, esses trabalhadores urbanos tinham, de certa forma, algum acesso à saúde. O problema continuava sendo o trabalhador rural, o trabalhador que não tinha nenhum tipo de vínculo empregatício, ou aquele trabalhador muito pobre, que sequer tinha condições de pagar um valor mensal para a saúde. Esses aí realmente continuavam à margem da política de saúde. Entendido ou não? Continua. A próxima questão. Um modelo de atenção médica não universal, voltado somente para grupos especiais, como os trabalhadores formais, tendo a ser financiado a partir de contribuições sociais de empresas e dos trabalhadores. Não foi isso que eu falei agora há pouco? Quarta linha, isso mesmo. Então, perfeito. Próximo. Próxima B, eu coloquei a terceira de baixo para cima. A maioria dos sistemas tem contribuições sociais mista sobre o salário e sobre a folha de salário das empresas. Simultaneamente, existem ainda sistemas que são financiados por uma grande diversidade de contribuições sociais: salário, folha, lucro, faturamento e orçamento físico, como é o caso do sistema brasileiro pós-1988. Tu botou o modelo previdencialista? Como previdencialista. Mas pós-88, qual é o modelo do Brasil pós-88? Universalista. É universalista. Tá? Não é um modelo previdencialista. Pós-88, o modelo é universalista. Então tá errado. Ele puro, né, professor? Oi? Ele puro, né? Puro. Tá. Quanto é que é? O puro é A, B, C ou D? C. C. Tá. Ok. Continuamos. Tá. Agora eu tô até com... Vamos ver se eu fiz certo. Depois eu fiz outra C, tá? Vamos lá. Para mim, B acabou. Vou para C agora. Para mim também acabou. Tá. A C, modelo universalista, aquela que o senhor colocou como C, então. E a outra é a segunda, Sistema Nacional de Saúde, voltado para cobrir a totalidade da população.
costumam ser financiados com recursos oriundos do Impostos Gerais, dados que dizem a respeito do cumprimento das funções gerais do Estado, e não das funções destinadas a um grupo específico. Eu não consegui diferenciar bem quais são os 3 modelos, tá, professor? O texto eu não entendi muito bem. Não, mas exatamente. O que é um modelo universalista? É um modelo para todos, universal, para todos, tá? É um modelo que atende a qualquer tipo de cidadão, contribuinte ou não do sistema. Mais do que isso, é um modelo que é financiado com recursos gerais, com impostos, com contribuições, né? O Estado, ele é o responsável por financiar. A saúde se torna claramente uma política pública geral, uma política pública social, né? Não é destinado, não é focado em um grupo, é focado para todos, tá? Nos seus mais diversos níveis de complexidade, ok? Aqui sim. Próximo. Continua. Oi? Tá na sala? Caiu. Oi. Ô, professor, desculpa que trancou aqui. Eu não achei outro universalista, eu achei a D agora. Tá, Modelo universalista unificado. Este sistema se baseia numa estratégia única de financiamento, calcada num modelo definido centralmente, e mesmo que sua execução seja descentralizada ou regionalizada. O que seria um modelo universalista unificado? É um modelo universalista, como o nome diz, né, geral, amplo, para todos, tá? Mas a sua forma de gerenciamento, a sua forma de gestão, ela é mais centralizada, né? Ou seja, o nosso modelo, Sistema Único de Saúde, é um modelo universalista centralizado, né? A política de saúde no Brasil, tu tem as chamadas diretrizes de saúde, tá? É feita por quem? A nível federal. Aí, mas quem executa essas políticas é de forma descentralizada. Quem executa essas políticas são os estados e principalmente os municípios, né? Então, por exemplo, né, hospitais, quem é que faz a gestão dos hospitais, os recursos? O município. O município é que recebe os recursos e faz a gestão da saúde, né? Principalmente municípios grandes como Porto Alegre fazem a chamada gestão plena da saúde, a gestão da alta complexidade, que é a gestão mais cara, que é a gestão mais custosa, né? Que é o custo da internação, o custo hospitalar. Aí é que realmente o orçamento da saúde pesa, né? Não é na atenção básica. A atenção básica é importante? É. A vacina, a consulta lá na UBS, mas o gasto mesmo, tu tem que ter boa gestão, tu tem que usar de forma racional os recursos na alta complexidade. E essa gestão, ela é descentralizada, ela é regionalizada. Entenderam ou não? Sim. Então, aqui é D. D de dado. Próximo. Uhum. As fontes de financiamento ou seu mix são postas em um fundo de saúde que funciona como uma caixa única para financiar todos os programas definidos do setor. Isso aí também é unificado, né? Unificado. Exatamente. E o último? E o último é a última resposta, que é a E. Então. O grande problema deste modelo de financiamento da saúde consiste em garantida cobertura a todos e manter um patamar mínimo de equidade dos serviços contra as regras competitivas
que permitem ajustar custos e qualidade às demandas específicas de cada clientela e região. Aí tu faz, porque aí seria a ideia de fazer política pública específica para cada grupo, para cada região, para cada área, né? Não é, até existe no Brasil isso, tá? O modelo universalista no Brasil, de certa forma, ele também é diversificado, porque tu não tem políticas específicas para os índios, tu não tem uma política específica para a mulher, tu não tem uma política específica lá para quilombolas, entenderam? Então, dá para dizer que o modelo brasileiro é universalista, né? Ele, em geral, na sua gestão, ele é unificado, né? Mas nas suas políticas, ele tenta estabelecer equidade de serviços, né? E também atender de forma específica, de forma diferenciada, determinados grupos, né? Então, o grupo de indígenas, o grupo de quilombolas e outros grupos que estão presentes na sociedade. Então, aqui, alternativa, questão final, número E. Ok? Alguma pergunta quanto a essa questão? Alguma dúvida? Não? Então, vamos para a questão 2. Essa aí a gente já fez ou não? Já tinha essa questão ou não? Não, professor. Então, vamos lá. Questão 2. Pode começar a ler. Pode ler para nós, estou arrumando só. Eu continuo, professor? Pode continuar, tá lendo muito bem. A não ser que tu não queira. O monopólio temporário dos produtos... sobre o setor farmacêutico, responda verdadeiro ou falso quanto às alternativas abaixo. O monopólio temporário do produto tem para a firma inovadora a importância de assegurar um mercado cativo que mais tarde, ao expirar a patente, perceberá um custo de experimentar uma versão genérica concorrente e trocar a marca de original por ela. Então, vamos lá. O que é o monopólio temporário? O monopólio temporário é aquela garantia de retorno do teu investimento. O que eu falei dos medicamentos? Medicamento é uma área onde tu investe, gasta dinheiro, mas não tem a garantia de que tu vai ter um novo medicamento, ou que tu vai produzir um medicamento melhor, né? mais eficaz, com menos reação adversa que o medicamento que está sendo usado já. Tá? Então, puxa, se tu não garantir um monopólio temporário, tá? Para a firma inovadora, ela não vai ter interesse em investir, não vai ter interesse em pesquisar, desenvolver novos medicamentos, novos fármacos, né? Novas vacinas, assim por diante. Então, o monopólio temporário, apesar de parecer ruim, ele é importante para garantir pesquisa e desenvolvimento. Tá? No momento que tu garante o monopólio, essa firma inovadora, essa empresa inovadora, garante a ela um mercado cativo, um mercado onde ela vai ter só ela condições de participar, né? Ela é exclusiva nesse mercado. A gente chama na área da saúde, né? A empresa vai ofertar aquele medicamento de marca, aquele medicamento que é só dela. Porém, o monopólio é temporário. Terminado esse monopólio, expirado a patente, né, expirado o direito de exclusividade, surge o quê? Novas empresas que vão se utilizar daquele princípio ativo, né, daquele princípio do medicamento novo. Então, vai surgir um monte de laboratórios que não fazem exatamente pesquisa,
Vamos pegar aquele princípio ativo que já está disponível no mercado, que todo mundo conhece agora, que todo mundo tem acesso, e vão diferentes laboratórios, como a Medley e outras empresas, a Merck, outros laboratórios que produzem genéricos, né? Vão fazer o quê? Vão pegar esse medicamento e vão produzir em larga escala, com vários laboratórios, né? De forma concorrencial, agora não mais de forma monopolística, como era na época do monopólio. Agora tem vários laboratórios produzindo o mesmo medicamento. Né? E agora tu não vai comprar mais um medicamento de marca, tu vai comprar o medicamento genérico, porque ele é mais barato. Entenderam? Sim, então essa seria a verdadeira. Verdadeira, claro, verdadeira. Tá? Tá bem? Tá entendido? Verdadeiro. Próximo. Próximo. Após o período de monopólio, a firma inovadora pode extrair renda que remunerarão os investimentos iniciais em pesquisa e desenvolvimento daquele produto e dos outros tantos que não lograram o sucesso terapêutico comercial. E aí, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Eu achei verdadeiro. Eu acho que é verdadeira também. Verdadeiro. O que acontece, então? A firma tem um período de monopólio, né? Onde a firma vai extrair o que? Rendas, né? Ela vai ser remunerada pelo investimento que ela fez, pela pesquisa e desenvolvimento. Tá? Só que ela vai ser remunerada quando o medicamento der sucesso, né? Muitas vezes ela investe anos e anos em 10, 15 novos medicamentos e apenas 2 ou 3 vão ser medicamentos eficazes, medicamentos mais eficientes, com menos reações adversas do que outros medicamentos. Tá? Então, o que vai acontecer? Qual é a ideia aqui? Né? A ideia é o seguinte: a empresa vai extrair lucro daqueles medicamentos que são melhores que os que já tem no mercado, tá? E aqueles medicamentos que ela investiu, né? E gastou dinheiro e não deu, né? São medicamentos que não são tão bons quanto que tem no mercado, também, de certa forma, serão remunerados pelo lucro que esses medicamentos, esses 3 medicamentos que deram resultado, vão proporcionar. Ou seja, a empresa ela recupera o investimento de toda a pesquisa que ela fez, né? Dividindo o lucro nos medicamentos que ela teve sucesso e nos medicamentos na quais ela não teve sucesso. Né? Então, observe o seguinte: olha a importância de garantir incentivos, monopólio para essa empresa. Por quê? Porque ela fez um monte de investimento em medicamentos com sucesso e sem sucesso. Aqueles medicamentos que não fizeram sucesso, ela não vai ganhar dinheiro. Ela vai ter que dividir o dinheiro que ela ganha, né, naqueles que ela conseguiu sucesso. Então, ela investiu em 15 medicamentos, mas ela só vai ter sucesso em 5. Tá? Dentro desses 5, no lucro desses 5, é que ela vai ganhar o dinheiro dela. Né? Então, o investimento, o gasto é muito grande, né? E muitas vezes sem garantia, né, de que vai ter retorno, né? E muitas vezes esse retorno econômico tem que ser dividido por todo o gasto, tanto por aqueles medicamentos que fizeram sucesso, quanto por aqueles medicamentos que não foram tão bem sucedidos. Ficou claro? Sim. Próximo. A indústria pode ser caracterizada por uma infinidade de ciclos de produtos, caracterizando 3 fases em cada mercado. Ex ante. Os laboratórios são altamente competitivos, principalmente os investimentos e P&D. Depois, pesquisa e desenvolvimento.
Depois desta competição por novos produtos de sucesso, sobram umas poucas substâncias de sucesso e gozam, no interim, de um período de monopólio por ser patenteador, sofrendo concorrências apenas de outras substâncias terapeuticamente equivalentes. Por último, quando a patente expira, surgem substitutos diretos, que novamente elevam o grau de competição do mercado. E aí, o que vocês acham? Que é verdadeira ou falsa essa afirmação? Verdadeira. É, dura a resposta, pergunta difícil, né? Difícil. Tá, mas vamos lá. O que tu tem? No início, vamos pensar nas vacinas da Covid, tá? Não tinha um monte de empresa que estava pesquisando para descobrir a vacina? A Pfizer, a Janssen, a chinesa lá, a Coronavac, a Oxford, a Sputnik na Rússia, sei lá, no Japão tinha uma vacina. Tinha um monte de empresas querendo descobrir a vacina da Covid. Por quê? Daria muito dinheiro, concordam ou não? Sim. Então, tu tinha muita concorrência, tá? Muita concorrência. Ex ante, tu tinha muita concorrência. Os laboratórios eram altamente competitivos. Aí se descobriu a vacina, né? Depois se viu que a Pfizer era a melhor vacina, né? A tecnologia mais moderna, a com melhor eficácia, né? Opa! Depois que tu descobre, nesse caso teve várias vacinas, mas muitas vezes é só um laboratório que descobre o princípio ativo, tá? Quando o primeiro laboratório descobre o princípio ativo, seja da vacina, seja do medicamento, ele vai ter o quê? O mercado deixa de ser competitivo, né? E tu tem um monopólio, tu registra a patente daquele produto, né? Daquele medicamento, daquela vacina. Então, o mercado deixa de ser concorrente, né? E passa a ser um mercado extremamente concentrado, mercado onde poucas empresas atuam. Por quê? Porque só elas descobriram o princípio ativo, a fórmula do novo medicamento, da nova vacina. Porém, como todos os mercados, esse monopólio termina, passado um tempo, né? A patente se extingue ou, se não tem patente, né? Outros concorrentes descobrem ou compram a tecnologia dessas empresas que descobriram, que investiram em pesquisa, e aí várias empresas, vários laboratórios começam a produzir o mesmo medicamento, tornando o grau de competição no mercado bem maior. Entendido ou não? Então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Depois de tudo que o professor falou. Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos lá. Próximo. Uma característica da indústria farmacêutica é os seus produtos. É que os seus produtos lidam com doenças. E de modo que uma droga ineficaz pode apresentar não só riscos de ser cara demais para sua qualidade, como também o risco de reação adversa, ou ainda ser ineficaz para que o paciente se recupere de doenças, seja porque ele tomou a droga errada, ou porque ele tomou a dose errada, ou ainda porque simplesmente não existia a droga adequada para o seu quadro. Parou. Até aqui tá certo ou tá errado? Certo. Eu acho que tá certo. Vamos ler de novo essa primeira parte. Ai, Jesus. Uma característica das indústrias farmacêuticas é que seus produtos lidam com doenças. Tudo bem até aqui, né? Tudo. Continua. De modo que uma droga ineficaz pode apresentar não só risco de ser cara demais por sua qualidade,
como também o risco de sua reação adversa. E muitas vezes o medicamento não apresenta reações adversas? Apresenta. Sim, Continua. apresenta. Ou ainda ser ineficaz para que o paciente se recupere da doença. Ou seja, porque ele tomou. Seja porque, ou seja, não. Seja, porque tomou. Eu estou tentando analisar. Seja, porque ele tomou a droga errada, ou porque tomou a dose errada. Ou ainda, porque simplesmente não existe a droga adequada para o quadro. Está errada. Como assim? O que está errado aí? Porque ainda que não existe a droga adequada para o seu quadro. Sim, para o seu quadro de saúde, né? Então tá toda certa. Até aqui tudo certo. Dada a incapacidade de o próprio mercado se autorregular por causa das falhas do mercado, os governos tomaram a si a responsabilidade de controlar os medicamentos à venda no mercado. No mercado, tá errado isso aqui. Eles não tomaram para si. Então vamos com calma. O mercado, aí é que está o erro. O erro é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos botar aqui. O mercado se autorregula, tá? Dada a incapacidade de o próprio mercado se autorregular. O mercado se autorregula, esse não é o problema. O problema é que muitas vezes o que acontece é o seguinte: o mercado ele se autorregula, mas se tu só tem uma empresa trabalhando no mercado, tu tem um monopólio, não tem? Se só uma empresa produz aquele produto para o câncer de fígado, para o câncer de mama, para o câncer para o coração, para diabetes, por aí vai, o que pode acontecer? Essa empresa pode determinar o preço que ela quer, concordam? Sim ou não? Se só ela tem um produto. Sim, ela estabelece o preço que ela quiser. Exatamente. Então, o mercado, ele se autorregula, ele até pode se autorregular, mas se regula mal, né? O mercado apresenta falhas, porque como só tem uma empresa, esse mercado vai ter falhas, e essa empresa vai ter poder abusivo, vai ter poder de controle do preço. Concordam ou não? Porque não tem competição. Como a empresa não tem competição, como a empresa não tem competidor, ela estabelece o preço que ela quer. Aí o que fazem os governos? Opa, não é assim, esse medicamento é importante para a sociedade. A pessoa, mesmo não tendo muitas condições, ela tem que poder comprar o medicamento. Ela tem que comprar um preço justo. Entenderam? Ela tem que comprar a um determinado valor. A empresa não pode abusar e botar o preço que ela quiser. Entenderam? E o que o governo faz? Não só o governo brasileiro, muitos governos fazem. Tá? Quando eu falo governo, eu falo Estado, tá? Porque isso é política de Estado, isso não é política do governo A, B ou C, isso é política de Estado. O que faz o Estado? Opa, cria limites para o controle, para o poder dessas empresas, ou seja, elas não podem livremente determinar o preço. Então, por exemplo, no Brasil nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É ela, juntamente com o poder público, com o governo federal, que determina a variação dos preços dos medicamentos. Assim como nós temos, por exemplo, a questão do plano de saúde. Quem determina a variação do preço de saúde é uma agência, a Agência Nacional Suplementar. Por quê? Porque esses mercados, tá? Embora tenham capacidade de se autorregular, essa regulação é feita de forma desequilibrada, né? Muitas vezes o poder, por exemplo, dos planos de saúde é muito maior que o poder dos segurados. Tá? Então,
se o governo, se o poder público não estabelece um limite, isso pode gerar o quê? Pode gerar preços abusivos, situações onde o contribuinte, a população, seja impossibilitado ou de comprar o medicamento ou de fazer o plano de saúde, né? Porque o preço é demasiadamente alto. Então, em mercados como o mercado da saúde, seja o plano de saúde, seja o medicamento, muitos países, não digo todos, talvez Estados Unidos, não, mas os países da Europa, Brasil, Argentina, México, a maior parte dos países fazem o quê? Regulam o preço. Entenderam? Ficou claro ou não? Sim. Tá, então, aqui, ó, o que está errado é o seguinte: o mercado tem capacidade de se autorregular, só que o problema é que essa autorregulação ocorre a um preço muito alto, né? A um valor muito alto, muitas vezes, a um preço que exclui determinados segmentos da sociedade, determinadas camadas da sociedade. No Brasil, o que acontece? O Brasil vai além, né? O Brasil tem uma política de subsídio do medicamento, né? Quando a gente vai comprar um medicamento, não tem a farmácia popular? Sim ou não? Sim. O que faz a farmácia popular? Eu vou lá comprar o meu medicamento para hipertensão, em vez de pagar o valor total do medicamento, eu pago, sei lá, 20% do valor do medicamento. Quem é que paga o resto? A sociedade, né? Com orçamento público, né? Então, tu tem uma espécie de subsídio, né? O governo parcialmente, ou se tu for muito pobre, integralmente, ele subsidia a compra desse medicamento. Então, tu vai lá na farmácia, mostra a receita, né? Mostra teu cartão e diz, olha, eu quero comprar um medicamento que está previsto ali na farmácia popular. E tu vai pagar um preço bem mais baixo. Entenderam? Sim ou não? Sim, e tem alguns medicamentos que são grátis, né? Que nem E alguns Mediprazol, medicamentos que tu tem subsídio diabetes. integral, total, tu não paga nada. Opa, isso é política de Estado, novamente, independente do governo A, B ou C, do governo de plantão, isso aí é garantido, né? Porque é política de Estado. O Brasil entende que saúde é importante para a população, né? A Constituição brasileira diz isso. Então, o que vai acontecer? O setor público vai garantir parcialmente ou integralmente esse valor. Por quê? Porque a sociedade brasileira acredita que o mercado, apesar de se autorregular, né, ele é um mercado que estabelece muitas vezes um poder abusivo para os laboratórios. Né? Os laboratórios, muitas vezes, por terem pouca competição, ou por atuarem praticamente como o único ofertante daquele medicamento, daquele produto, ele pode estabelecer um poder abusivo. Então, a regulação se justifica. Entenderam? O subsídio se justifica. O controle de preço se justifica. Entenderam ou não? Então, aqui está tudo certo, né? Só que o mercado, aqui a única coisa é que o mercado não é incapaz, né? O mercado é capaz de se autorregular, tá? Mas, muitas vezes, essa regulação ocorre a um preço abusivo. Entendido ou não? Sim. Próximo. Vamos lá. Continua a leitura. Defina a economia da saúde. Isso aí está no livro do Pioli Viana, tá? Uhum. Basicamente, o que é economia da saúde? Economia da saúde é aquela área da economia que estuda, né, o comportamento do ser humano, né, na área da saúde. Por que a gente... Eu pergunto para vocês, se vocês não estão doentes, se vocês estão saudáveis, vocês vão demandar bens e serviços em saúde?
tu não tem nenhum problema no olho, tu vai comprar um colírio? Não. Se tu não tem nenhum problema na pele, tu vai comprar lá sei lá, sei lá, para micose, tu não tem micose, tu vai comprar para a pele uma pomada para micose? Não, né? É diferente de outros produtos. Muitas vezes a gente compra mesmo sem ter necessidade. Quantos pares de sapatos certas mulheres têm? Quantos carros certos homens têm que têm dinheiro? Precisa, tem gente que tem muito dinheiro, que tem 10, 12 carros. Precisa de 10, 12 carros? Não. Né? Mas eles não compram 10, 12 colírios, mesmo tendo dinheiro. Concordam ou não? Sim. Vale mesmo para as mulheres. Então, às vezes, as mulheres compram 15, 20 pares de sapato. Precisa 15, 20 pares de sapato? Precisa, professor, não é? Eles vão dizer. Um sapato para cada dia, não é isso? Mais ou menos. Quantos sapatos tu tem, Thaís? Olha, eu devo ter em torno. Ai, professor, uns 10 pares, eu acho, para arrumar. Quem tem por aí? Quem é que tem mais aí? Professor, eu acho que eu devo ter entre saltos e sapatos uns 15 a 16 pares. Pois é, tu vê? Mais alguém quer se declarar aí? Silvana? Lara? Sapato eu não tenho, professor, mas roupa eu tenho Não, muito. sapato, tênis, tudo. Hã? Sapato, assim, eu tenho só o necessário, mas roupa eu tenho muito. Muito. É mais do que a gente precisa, né? Então, por exemplo, eu tenho lá Muito mais do o que armário que eu divido lá com a minha esposa, 80% do armário é dela, 20% é meu. E volta e meia ela pede mais espaço. Né? É uma característica, né? Mesma coisa, e o homem também, né? O homem gosta de carro, gosta de sei lá o quê, essas coisas. Okay? O que o homem gosta? De chuteira, de futebol, calção, por aí vai. Tá? Então, que eu estou falando isso do sapato, da chuteira, do carro? Que é diferente. Exatamente. Exatamente isso, Silvana. Então, é diferente. O medicamento, seja homem ou mulher, a gente só compra quando é necessário, concordam? Sim. Sim. A roupa, o sapato, não. Muitas vezes a gente compra mesmo não sendo necessário. Observem que tem uma diferença entre o produto da saúde, o serviço de saúde, e o produto e outros produtos. Por exemplo, ninguém vai no hospital se não precisa, concordam? Né? Agora, muitas vezes a gente vai no shopping mesmo não tendo necessidade, vai passear, vai olhar, vai comprar, vai no cinema, ok? É diferente. O senhor pode repetir para mim como é que então fica o conceito, professor? É a área da economia que estuda Né, o comportamento dos agentes econômicos, tá, na demanda por bens e serviços em saúde. Dos agentes de saúde. Né? Ou seja, isso está no livro do Piolo Viana, tem vários conceitos, é só pegar o conceito ali no... Eu até achei um, professor, que diz assim, ó, lá na página 20 dele, diz assim, uma definição ampla da economia da saúde seria a aplicação de conhecimento econômico ao campo das ciências da saúde, em particular como elemento contributivo da administração dos serviços de saúde. Em uma outra proposta de definição, ainda em estágios iniciais, porém mais específica, seria o ramo do conhecimento que tem por objetivo a otimização da saúde, da ação de saúde, ou seja, o estudo das condições ótimas de contribuição dos recursos disponíveis para assegurar à população a melhor assistência de saúde e de saúde, estado de saúde possível, tendo em conta o meio e os recursos limitados. Isso é o que diz o texto. Tá bem, mas tu observa, falou, tá? Mas o que é importante saber, né? A economia da saúde é uma área
Tem um glossário de economia da saúde que tem lá no Moodle, vocês podem pegar também, tá? Glossário de economia da saúde, aí tem os conceitos, tá? Economia da saúde é uma área que estuda justamente o comportamento dos consumidores, das empresas, nesse mercado, que é diferente, que é um mercado muito específico, né? Um mercado onde tu tem situações de consumo que é diferente das situações de consumo de outros bens e outros serviços. Entenderam? Mas tudo bem, o teu conceito está certo. Desde que tu entenda tudo isso que tu falou, não tem problema. Tá? Ok. Mas Uhum. tem no Piola Viana, tem no glossário. O diferencial é tecnologia boa também, né? A área da saúde tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, muito rápido. Por exemplo, né? Descoberta de novos medicamentos, a penicilina, né? As vacinas, tudo isso é uma coisa muito recente, não tem 100 anos. Né? Então, é uma área da economia que cresce muito rápido, que desenvolve novas tecnologias, novos bens, novos serviços. Né? A área onde tem muita robótica hoje em dia, né? Onde tu tem muita demanda por mão de obra, né? Onde tu tem uma demanda cada vez maior de serviços, né? Porque as pessoas estão ficando velhas e precisam da área da saúde, um grande investimento em pesquisa, perfeito? Ou seja, um monte de coisa está associado à área de economia da saúde. Tá? Então, pesquisem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a prova e explicar para vocês. Pesquisem bem, tem várias fontes aí para definir economia da saúde. Nos livros, no material que eu passei para vocês, tem muita coisa sobre definição de economia da saúde. Segunda questão. Qual é a abrangência e importância de estudar a economia da saúde? Porque é um mercado, né, que está em crescimento muito grande, né, pessoal? Hoje em dia, cada vez mais se gasta com saúde. Né? Famílias gastam muito mais com saúde, as pessoas estão mais preocupadas com saúde. Né? É um setor, né, que demanda cada vez mais mão de obra, né, que movimenta cada vez mais dinheiro, né, que gera arrecadação tributária, gera emprego, gera renda. Né? A saúde, né, o mercado, o orçamento do SUS, por exemplo, um orçamento bilionário, tem muito dinheiro do Sistema Único de Saúde. Então, estudar a economia da saúde é estudar um mercado que cresce cada vez mais, né? Que se expande cada vez mais, né? E na qual as pessoas, as famílias, gastam uma parcela cada vez maior dessa renda nesse tipo de bem, nesse tipo de serviço. Tá bem? Próximo. Sim. Próximo. O que explica o crescimento dos gastos em saúde nas últimas décadas? Isso aí tem um livro lá no Piola Viana também, né? A gente falou nas primeiras aulas muito sobre isso, envelhecimento da população, mudança do perfil demográfico da população, né? No momento que tu envelhece, outros tipos de doença afetam o ser humano, não mais aquelas doenças de jovem, mas doença de velho, que é diferente, mal de Alzheimer, doenças cardiovasculares, doenças, neoplasias, né, câncer, doenças associadas à mobilidade, né, por exemplo, né, doenças como, por exemplo, de cognitivas, doenças relacionadas, né, à mobilidade do ser humano. Então, as pessoas mais velhas vão demandar mais serviços de saúde, mais do que isso. Muitas vezes vão demandar suporte à vida. O que é o suporte à vida? É a UTI, é a estrutura hospitalar para garantir a vida dessa pessoa. Só que isso é caro, né? É muito mais caro tu tratar um velho do que tu tratar um jovem, né? Um jovem, via de regra, se recupera mais rápido. Um velho, muitas vezes, né, exige mais cuidados, exige mais estrutura hospitalar. Consequentemente, quanto mais envelhece a população, mais caro fica
a saúde. Né? Mas não é só isso, né? Saúde tem cada vez mais tecnologia, tem cada vez mais recursos, né? Tem cada vez mais investimentos. Né? Hoje, fazer um diagnóstico da saúde da pessoa, tu tem tomógrafos, tu tem ressonância magnética, tu tem endoscopia, tu tem colonoscopia, tu tem raio-x de 3 dimensões. Pô, tu tem uma tecnologia que não é barata também, né? Isso gera custos para a saúde, tá? E por aí vai. Tu tem profissionais extremamente qualificados, né? Tu tem profissionais cada vez mais capacitados, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas. Puxa, olha, quiropraxistas, sei lá, nem me lembro de tanto, profissionais de educação física, né, o personal trainer, tudo isso está envolvido na área da saúde. São profissionais qualificados, com formação universitária, não é barato, né? Custo isso, né? E outras coisas que a gente comentou em sala de aula, né? Como a questão dos medicamentos, que são muito caros, né? Porque tem muita tecnologia nos medicamentos, tem muito gasto com pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, saúde é um mercado diferente, é um mercado caro, é um mercado pesado. Entenderam? Sim. Tá. Quais são as principais formas de racionalização do comportamento dos usuários de serviços e bens de saúde? A gente falou. Então, o que tu pode limitar? Como é que tu pode fazer para que as pessoas não abusem dos gastos em saúde? Tu pode fazer aquilo que eu falei, o sistema de copagamento, ou seja, a pessoa, para ir lá fazer uma consulta, ela tem que, além de pagar o plano de saúde, ela tem que pagar um adicional, porque senão a pessoa passa o dia inteiro no médico. Está com uma unha encravada, vai no médico. Está com uma dor no cotovelo, vai no médico. Né? E aí tu quebra o sistema, né? Não tem como, né? Se a pessoa demanda toda hora estar no médico, sem necessidade, então tu tem formas de racionalização. Tu pode estabelecer, por exemplo, um valor toda vez que a pessoa for fazer uma consulta, além do plano de saúde. Tu pode estabelecer, por exemplo, um limite para o número de consultas e só uma reconsulta. Tu pode estabelecer uma lista de medicamentos que a pessoa pode, que o plano de saúde banca, tá? Tu pode estabelecer uma seleção de médicos, um grupo de médicos. A pessoa não pode escolher qualquer médico, o médico que ela quer, ela tem que estar sujeita àquele grupo de médicos, aquele grupo de profissionais de saúde, dentistas e por aí vai. Tu pode estabelecer um valor máximo de pagamento do hospital, por exemplo, o plano de saúde cobre até 5 mil reais. Se o custo do hospital der mais, né, der 7, 8 mil reais, essa diferença quem vai pagar é o segurado, é o indivíduo. Né? Tu pode estabelecer, por exemplo, franquias, tu pode estabelecer uma cesta, limite de bens e serviços. Né? Tu pode estabelecer, por exemplo, tá? Em vez de um quarto individual, um quarto coletivo. Né? Por quê? Porque o quarto individual é mais caro. Né? Tu tem uma série de condições, de formas de racionalizar os gastos, para tornar o sistema de saúde, tu fazer um atendimento sem prejuízo da qualidade, né? Sem prejudicar a qualidade do atendimento, garantindo aquelas pessoas o acesso à saúde a um custo mais baixo. Eu estou falando isso de plano de saúde, tá? Não estou falando de saúde pública, que esse é diferente. Esse aí geralmente não tem formas de racionalização, né? Esse aí, como o Estado garante, em tese, né, todo o atendimento, né, o Estado não pode racionalizar, né? É diferente do plano de saúde, onde a racionalização. Então, por exemplo, no plano de saúde ainda, o plano de saúde estabelece só tratamentos que têm medicina baseada em evidência, né? Só
tratamentos comprovadamente eficazes. O indivíduo não pode fazer qualquer tratamento que queira, ele tem que provar que aquele medicamento médico que prescreve vai ter que provar que aquele medicamento, que aquela terapêutica, aquele tratamento é eficaz. Tudo isso são formas de racionalizar os gastos em saúde. Entendido ou não? Sim. Tá, essa é uma questão importante, prestem atenção, pode cair na prova, tá? Deem uma olhada no Piola e Viana, pesquisem na internet, essa é uma questão que pode cair na prova. Dica, tá? Tá bem? Sim. Próximo, qual é? Explique como a indução da demanda na relação médico-paciente pode elevar os gastos em saúde. Eu pergunto, quem é que sabe mais sobre medicina? É o paciente ou o médico? Médico. O médico. Claro que o médico, via de regra, vai agir de boa fé, tá? Mas tu pode chegar lá com uma dor na perna e o médico diz, olha, isso é gravíssimo, isso aí se tu não fizer um tratamento, se tu não comprar tal medicamento, se tu não fizer fisioterapia, se tu não fizer isso, tu vai perder a perna. Não, a pessoa não se apavora, não? Sim. Se apavora, né? Então, o médico pode induzir, muitas vezes, a determinados tratamentos, a determinados gastos que não necessariamente são necessários ou deveriam ocorrer. O médico não está induzindo o paciente a determinados gastos? Sim. Entenderam? Então, claro que Existe isso também, existe também aqueles médicos que tu tá com uma virose e tu pede até uma ressonância magnética para te ver se tu tem uma possível, alguns nódulos, alguma coisa assim, que tu tá só com um resfriado, digamos assim. Mas por quê? Isso não, porque o médico isso chama medicina defensiva. O médico ele não quer se incomodar, entenderam? Então, poxa, se eu não quero me incomodar, se eu tenho 98% de chance, eu tenho quase certeza que é uma dor de barriga. Mas vai que é alguma coisa, entendeu? Para que eu vou me incomodar? Eu vou, né, ela vai fazer uma colonoscopia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Vai prescrever, é uma garantia para ele, né? Mas muitas vezes isso gera o quê? Um impacto sobre o gasto em saúde, entenderam? Não que o médico faça de má fé isso, entenderam? É uma forma de se defender, uma forma de dizer, opa, para que, né? Vamos dar garantia total. Só que isso gera um impacto sobre os gastos de saúde, concordam? Sim. Tá? Tá. Então, essa relação médico-paciente é uma relação assimétrica. O médico sabe muito mais do paciente, o médico sabe muito mais da condição de saúde do paciente do que o médico, do que o paciente. Então, o que pode acontecer? Pode haver um gasto elevado, muitas vezes, de coisas. Pode acontecer, por exemplo, o médico indicar um medicamento de um laboratório que ele acha melhor, que não é exatamente o melhor, o medicamento mais barato, né? Pode ter outro medicamento com eficácia equivalente, mas com preço mais baixo. Novamente, né? O médico está induzindo, né, esse indivíduo a consumir um produto a um gasto mais elevado. Entenderam? Sim. Última questão. Explique o significado da expressão irracionalidade transitória no consumo de bens e serviços em saúde e como isso afeta os gastos das famílias em saúde. Eu pergunto, alguém aí tem filho, filha na sala? Sim, eu tenho filho. Tudo bem, de que idade tem teu filho, Viviane? Meu filho vai fazer 7 anos. Tá. Vamos supor, vamos bater na madeira aqui, mas vamos supor que ele tenha um acidente, tá? Que ele machuque a perna, o braço. Tu não entraria em desespero? Ou bata a cabeça? Com Vou bater certeza. na madeira aqui, tá? Não. Eu te pergunto, tu vai ser racional nesse momento? Ou tu vai desesperada correndo para a emergência para que ele seja atendido?
Vou correr para emergência. Nesses momentos, tu age de forma racional ou tu tem uma irracionalidade temporária? Uma irracionalidade. Não penso. Muitas vezes tu não vai estar nem muito preocupado, né? Se tu tem alguma... nem quero nem saber de preço, de condições. O que eu quero é resolver, quero que ele seja mais rapidamente atendido e com a melhor condição possível, né? Muitas vezes a gente está com uma dor insuportável também, né? Uma dor de barriga. A gente faz qualquer coisa, toma qualquer medicamento, né? Mesmo sem prescrição, para resolver o problema da dor de barriga, não é verdade? Sim. No caso do meu filho, que nem ele anda com as perninhas tortas, mas ele anda assim por querer andar. Eu gastei um monte com ele, porque fiquei com medo dele ter as pernas tortas, realmente, com tomografia, raio-x, ortopedista, para ortopedista simplesmente dizer, mãe, ele caminha assim porque ele quer, porque ele aprendeu a caminhar assim. Depois, quando ele ficar adolescente, ele ajuda, né? As gurias, ele vai ficar com vergonha com as gurias, aí ele vai caminhar direitinho. Então, assim, observa o seguinte, tu tem irracional... Nem sempre, quando tu consome um bem, serviço em saúde, tu tá nas tuas condições normais de racionalidade, de equilíbrio. Muitas vezes tu consome um bem, serviço em saúde, de forma... numa situação de desequilíbrio, numa situação de nervosismo, numa situação de emergência. Concordam ou não? Sim. E isso não pode afetar os gastos da família, o gasto da pessoa? Com certeza. Ainda mais se for um acidente inesperado, né? A gente não vai medir duas vezes para o gasto. Novamente, isso é uma característica desse mercado de bens, serviços e saúde, que é diferente de outros mercados, entenderam? É diferente de outros mercados. Então, essa irracionalidade, ela está presente muito, quase que exclusivamente, no mercado de bens, serviços e saúde. Tu não vai ter irracionalidade, não vai ser irracional quando for comprar um pacote de bolacha recheada, ou quando for escolher a marca do refrigerante. Tu vai ser racional, concordam? Sim. Ou quando tu for num restaurante, tá? Então, essa irracionalidade é típica do mercado de bens e serviços em saúde. E no momento que tu age de forma irracional, muitas vezes tu age gastando mais, né, despendendo mais recursos. Entendido ou não? Sim. Tá. Bom, vamos lá. Terminamos a revisão, tá? O que eu quero dizer para você? Semana que vem tem a prova, falei para você, vai estar no Moodle, vai ter depositado. A prova, basicamente, são questões retiradas das tarefas. Professor, eu quero ir bem na prova. O que eu devo fazer? Revisa toda a lista de exercícios, capricha nas respostas, deixa muito bem respondido, com fonte bibliográfica, com origem, com início, meio e fim, com uma estrutura bem organizada na resposta, né? Ou seja, capricha na resposta, pega todos os questionários que o professor fez, todas as tarefas, revisa todos os exercícios, complementa, agrega, qualifica. Não adianta fazer copia e cola, não é isso, tá? É fazer uma resposta organizada, bem estruturada, com referências bibliográficas, com fontes seguras, com fontes que o professor colocou em sala de aula, tá? Deixa prontinho todos os questionários. Quando chegar a hora da prova, se está tudo prontinho, qualquer pergunta que for feita, vocês já vão ter a resposta pronta. Entenderam ou não? Sim. Sim. Só depende de vocês ir bem na prova. Não depende de mim, nem de Deus, né? Como vocês acham. Fala, Lara. Era sobre a prova mesmo que eu queria perguntar. Como é que tu vai fazer? Tu vai fazer um documento que nem tu faz? Ou tu vai ter um site que vai ter tempo cronometrado? Queria Vai ter um saber. tempo cronometrado. Eu vou dar 1h30. Depende do tamanho da prova. Se a prova for maior, eu dou 2 horas. Se a prova for menor, eu dou 1h30. Tá. Se tu passar dessa 1h30, tu vai poder depositar a prova, mas tu vai ter um desconto. Por isso que se tu tiver com o questionário preparado, pronto, bem elaborado,
1h30 é mais do que suficiente. Se não, 1h30 não dá nem para o começo da prova. Entendeu, Lara? Entendi, mas tu vai colocar, tipo, num site, como é que vai ser? Não, vou colocar no Vai ser Moodle, aquelas provas que tu... uma tarefa. No Na Moodle. tarefa? Vai ser Uma aquelas tarefa provas no que tu... Moodle, com horário, com tudo certinho. Aí, 7h30, 8 horas, eu vou dizer o horário para vocês começarem a prova. Ó, começa às 8 horas a prova. Provavelmente vai começar às 8. Vocês têm até às 9h30 com mais 15 minutos de tolerância. Depois vocês podem até entregar a prova, mas quanto mais tarde entregarem, mais desconto vai ter. Entenderam? Entendi. E a prova, tu vai começar, tipo, iniciar a prova e não pode mais sair da pasta, se sair, fecha tudo e não pode No voltar? horário. Não, poder só. Tu tá perdendo tempo, né? Tá, então... Tem horário, né, para fazer, né? A não ser que tu justifique. Ó, professor, tenho que trabalhar, minha mãe passou mal, meu irmão passou mal, não posso fazer a prova nesse horário. Tudo bem, se tu justificar, mostrar um atestado, tu vai fazer em outro horário, senão é o horário da aula. Tranquilo, então, entendi, obrigada. É como se fosse aula, a gente está tendo aula aqui no horário da aula, entendeu? Eu estou tentando ser o mais próximo das nossas aulas, do nosso dia a dia. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Sim, entendido, obrigada. Todo mundo entendeu? Sim. Sim, obrigado. Então é isso, o professor está no Whats, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor pelo Whats, podem fazer áudio, podem perguntar no particular, tá? Podem perguntar no grupo, fiquem tranquilos, tá? Obrigado, professor. Então, assim, Obrigado. uma boa semana, estudem, preparem bem essa lista de exercícios, preparem bem esses exercícios, caprichem, revisem todos os exercícios, deixem tudo preparadinho, que na hora da prova é tranquilo. Se não fizerem isso, aí a coisa vai complicar. Aí, na hora da prova, a gente fica nervoso, o tempo vai passando, tu vai começar a querer pesquisar aqui, pesquisar ali, e não vai dar tempo. Entenderam? O bom seria já deixar as listas meio separadas e... Isso, já deixa pronto, já faz no Word, preparadinho, prontinho. Aí, quando vier, opa, essa questão eu já preparei, está aqui prontinha. Ah, ainda tenho tempo, ainda dá para complementar mais um pouquinho, dá para acrescentar mais um pouquinho aqui. Vou pesquisar na internet, vou pesquisar no material que o professor deu, entendeu? E essa de copagamento tem na lista 3. Também tem na lista 3, também tá no Pioli Viana, entendeu? Então, caprichem, pessoal. Caprichem, que é olha a oportunidade que está sendo dada para você. Se fosse uma prova sem consulta, seria muito mais difícil, entendeu? Só que agora eu não vou avaliar o resultado, eu vou avaliar o processo. O processo, o que é? É a elaboração do questionário, né? É fazer um questionário bem feito, é responder as questões das tarefas bem feito. Se fizer isso, é quase certo que vai tirar boa nota. Entenderam? Sim. Tudo certo? Mais alguma dúvida? A princípio não, professor. Então tá, pessoal. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, Depois eu professor. no grupo de WhatsApp, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada, Boa professor. noite. Tchau, tchau.